Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Hoje. Oi, Lu, vai entrando, sejam todos bem-vindos. Hoje, o que são lealdades invisíveis dentro das constelações, né? Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Toda segunda-feira, às 20 horas, eu procuro trazer um assunto importante. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Para que a gente possa abrir um pouco, né, a nossa consciência sistêmica de uma forma mais ampla, né? E é que a gente possa, às vezes, observar aquilo que ainda está oculto dentro de nós, né? Isso eu acho que é importante. Então, eu sempre trago um pensamento sistêmico, toda segunda-feira às 8 horas da noite, para que a gente possa ter um pouco, abrir as nossas habilidades, as nossas aptidões, para entender os fatos, né, da nossa vida, da nossa família, né, da nossa existência, da nossa história, né? Porque senão a gente passa batido por essa vida e não aprofunda, né? Então eu ajudo nessa habilidade de entender os fatos, né? Não apenas em si mesmo, mas em relação às outras pessoas e situações envolvidas na família. Oi, Márcia, boa noite. Lilino, Dani, sejam todas bem, Adriana, Mana. Sejam todos, Lu, sejam todos bem-vindos, vão entrando. Porque eu acho que somente, assim, através do autotrabalho, do autoconhecimento, é que você pode se conhecer um pouco mais, né? E é bom a gente lembrar que sem diagnóstico não tem cura, né, gente? Para a gente se curar de qualquer coisa, a gente tem que investigar a causa, né? Tem que olhar para o sistema. Às vezes nem é muito fácil, né? Na maioria das vezes é tão difícil, né? Mas qual é a nossa função e objetivo de estar aqui na Terra? É repetir os padrões ou é fazer uma história diferente, né? E para a gente fazer uma história diferente, a gente tem que perceber que não está repetindo histórias. E muitas vezes a gente repete e não percebe. Nem faz ideia de que nós estamos nessa lealdade invisível, né? Então hoje eu queria falar sobre as lealdades, né? Hoje o nosso tema é sobre as lealdades invisíveis, que é uma das teorias das constelações sistêmicas familiares, né? E quando eu falo de lealdade, deixa eu ver aqui. Oi, Ivan, querida, saudade de vocês. E quando eu falo de lealdade, eu estou falando literalmente de lealdade, né? De ser leal ao sistema familiar. E a toda a família, né? Não é só o sistema, é toda a família, todo o contexto, né? Da tua história, né? Você só chegou aqui porque tem uma história lá atrás. E a gente não pode esquecer disso, né? Toda a minha história é transgeracional, ou seja, todos aqueles que vieram antes de mim. E, às vezes, as coisas não foram tão bacanas, né, como a gente gostaria que tivesse sido. Essa lealdade invisível, né, é um amor cego. Né? Muitas vezes é o excesso de amor, né? Mas que a gente chama, que o Bert chamava de amor doente, né? E nós não percebemos muitas vezes que nós estamos doentes, né? Ainda, né? Vivenciando um padrão infantil ainda desse amor doente. Oi, Bianca, seja bem-vinda. Saudades, Wanda, um beijão aí na turma. Então, então essa lealdade é um amor que está identificado com a necessidade dentro da família. Uma dinâmica oculta e inconsciente muitas vezes. Na maioria das vezes é inconsciente.
Eu mesmo, quando comecei a fazer lá nos anos 98, por aí, a gente se trabalhava muito, a gente trocava, porque os grupos, eles têm supervisão, e nós nos reuníamos para poder trocar essas informações, né? E trocar e ainda aprender. Como é que nós aprendíamos? Não era já nos clientes, nós aprendíamos uns com os outros. Nós fazíamos grupos e nós íamos aprendendo a constelar dentro do grupo dos alunos. E isso foi muito rico, foi muito... Nós estudávamos e nos trocávamos muito, isso era muito importante. Mas essa lealdade é um amor infantil, né? Quando alguém, de certa forma, foi excluído na família, rejeitado, esquecido, dado, né? Não posso criar, vou dar para outra família, aí fica um filho aqui, outro ali, ou separa os irmãos, né? Boa noite, auxiliadora, seja bem-vinda. Abortado, né? Muitas vezes não foi um aborto consensual, foi um aborto provocado, ou foi um aborto por medo. Existem várias situações, né? E isso tudo está na consciência coletiva, né? Existem 1000 histórias que estão nessa consciência que eu chamo de Dropbox, né? Da família, né? Que rege o sistema familiar, né? E, na realidade, o objetivo dessa lealdade invisível é de restabelecer a ordem da família, né? E para quem não sabe, eu queria até comentar sobre isso, que não foi o Bert Hellinger que criou as teorias sistêmicas, né? Na realidade, Bert, ele teve a felicidade de reunir várias teorias de autores diversos, que foi até meu tema de pós-graduação da minha pós de constelação sistêmica familiar, que eu fiz uma abordagem grande sobre isso, né? E esses autores diversos, né, ele juntou todas essas teorias num único modelo terapêutico, que nós chamamos de constelação sistêmica familiar, né? Constelação familiar. Então, assim, foi sensacional o que ele fez, porque são pesquisas e estudos maravilhosos, né? Que vale a pena quem está estudando se aprofundar nisso, para poder saber o que está acontecendo, né? As lealdades invisíveis, então, foi um conceito desenvolvido pelo psiquiatra terapeuta também húngaro, que chamava Ivan Bozormeni Nagy. Nome difícil, né? Então, daqui para frente, a gente chama ele só de Ivan Nagy, para ficar mais fácil a pronúncia. Bom, ele define o quanto a disfuncionalidade do sistema familiar de gerações anteriores, a nossa, né, claro, pode impactar nossas escolhas e comportamentos no tempo agora. Então, para explicar melhor o que Van Nagy fez, o estudo dele, né, a percepção dele foi que em uma geração passada, em sua família, na época dos seus bisavós, por exemplo, ocorreu um conflito que não foi resolvido. Por exemplo, um suicídio, um assassinato, ou algo forte assim, né? Por exemplo, que de alguma forma possa ter sido mal interpretado, né, por uma parte do grupo, ou entendido ou mal entendido, né? E não foi aceito, né? Ou personas do campo familiar que não foram aceitas por determinadas condutas, por exemplo. E um grupo da família não aceitou isso, ficou mal resolvido. Se ele foi excluído desse campo, isso pode ocasionar um emaranhado familiar, que a gente chama, um nó, né?
dentro do sistema da família. E a partir daí, criou-se uma disfuncionalidade, uma disfunção. É um esquema disfuncional, né? Que pode ter prejudicado o bom relacionamento entre os membros dessa família e as suas escolhas diante da vida, né? Porque na maioria, essas situações de emaranhado, elas são geradas por uma não aceitação. Você não pode excluir ninguém do teu campo familiar. Eu já falei isso em outra constelação sobre as leis, né? Mas isso é uma realidade. Eu posso não ser amiguinha, eu posso não frequentar a casa, mas eu não posso excluir essa pessoa. Se eu encontro com ela numa reunião familiar, eu vou cumprimentar e tal. Eu só não vou ficar íntima, porque ela pode fazer coisas que possam me agredir. Isso é outra coisa. Não estou falando disso. Eu estou falando de você não aceitar a conduta do outro, né? Como tinha antigamente. Uma filha ficou grávida do namorado. Aí o que o pai fazia? Expulsava ela de casa. Isso gera um emaranhado, né? Eu mesmo tive isso na família. Foi complicado. Então, assim, gerou uma série de situações por conta disso. Porque foi muito lá atrás. E lá atrás tinha outras regras, as leis eram outras, né? E isso gerou uma série de situações que eu já fiz várias constelações, inclusive por causa disso. Que apareceram esse sistema. Eu não fiz por causa disso, mas fiz que apareceram. Até uma última que eu fiz foi a neuroconstelação com a minha querida, amada amiga que morreu agora no final do ano, a Sandra Regina, que era uma pessoa capacitadíssima e que foi a minha sócia, e nós criamos juntas a Escola de Cinesiologia Quântica. Eu fiz uma neuroconstelação com ela e apareceu esta situação específica da minha avó, que foi mãe da minha mãe, que foi botada para fora de casa porque meu bisavô não aceitou. Ele era descendente de árabe, imagina, aquela rigidez que é cultural, né? Então, assim, outra coisa que nós precisamos ver são as nossas culturas. E isso está muito lá atrás, é muito lá atrás, é transgeracional mesmo. E às vezes você não consegue enxergar, você não consegue nem saber das histórias. E essa, por acaso, eu sabia, porque ela me criou depois que a minha mãe morreu e eu tinha acesso às histórias dela, que a gente conversava. Então, assim, na maioria que acontece esses emaranhados, esses nós, o que acontece? Há uma não aceitação de algumas outras partes, ou porque isso resulta numa exclusão. Ela foi excluída do campo familiar, né, na realidade. E aí ela foi morar com o namorado e tal, teve a filha, parará, e teve outra história. Mas isso pode gerar, no tempo atual, mesmo sem a gente ter consciência, eu trabalhei, né? Embora eu tenha tido muita lealdade com ela e tenha repetido muito da história dela, e só vi isso, né, no Sistêmica mesmo, quando eu comecei a fazer constelação, né? E isso pode ter acontecido muito lá atrás, e os descendentes podem reproduzir, né? Daqui meus netos, meus bisnetos podem reproduzir alguma coisa se isso não ficou ainda resolvido lá atrás. E é por isso que a gente faz as constelações. Então, os descendentes, eles podem reproduzir essa disfuncionalidade como uma forma de manter a lealdade à sua ancestralidade, né? E quando tentam romper com essa lealdade, eles podem se sentir estranhos, né? E diante dessa estranheza, dessa situação, isso pode gerar uma série de sintomas, às vezes. Angústia, culpa, depressão, né? Como é que eu posso ser feliz se ela não foi? Como é que eu posso ter dinheiro se eles perderam?
Como é que eu posso ir além do meu pai se ele não pôde? Se ele não pôde alcançar o que ele gostava? Então, assim, eu posso até chegar lá, mas o perigo é eu começar a minar o meu terreno de forma inconsciente, como eu já fiz várias constelações e já vi muito isso acontecer, porque você está em lealdade. Quando você chegou lá em cima, você diz, e meu pai não subiu, ele ficou aqui. Cara, eu não posso ser maior do que meu pai, porque dentro da minha cabeça eu acho que eu sou maior. Então, se eu tenho um pai vivo ou uma mãe viva, o que eu preciso fazer é pedir as bênçãos, né? Me abençoe se eu posso ir além de você, se eu posso fazer mais que você. Mãe, se esse problema veio lá de trás, não vai resolver fazer com o pai. Porque você está em lealdade não é com o pai, você está em lealdade com alguém lá de trás ainda. E isso a gente tem que olhar, né? Isso é transgeracional, nós temos que ir até a idade da causa. Então eu queria falar mais sobre isso também, eu vou falar. Oi, querido, seja bem-vindo, Carlinhos. Então, e isso pode impedir você de seguir o seu desejo, o seu destino, o seu caminho, né? Tirando o seu poder de escolha, porque você tem uma escolha que tem um objetivo, porque na realidade a tua missão é fazer aquilo que eles não conseguiram fazer. É isso que vai realizar aquelas almas lá atrás. Mas você não consegue, porque você está em lealdade. E a tua visão é muito infantil. Você não adulteceu o suficiente para poder entender essa dinâmica sistêmica. Na medida em que você estuda, e que você se trabalha, e que você pode olhar e ver aonde isso começou, e deixar que eles resolvam lá atrás a história, o sistema, isso vem em cascata até chegar a você. E aí, isso é como se ficasse limpo e os descendentes podem ir além, digamos assim, né? Nós até podemos fazer um genograma, né? E começar a pesquisar, fazer essa pesquisa familiar para entender o que aconteceu dentro do sistema, com o avô, com a avó, com a tia, com o bisavô, não sei o quê. Mas você vai chegar até onde? Né? Você vai chegar até o bisavô? Tem gente que vai até o trisavô, né? Eu não sei mais nada, eu não sei nada desse avô. Porque ele se separou da minha bisavó e ele foi ter outra família, eu sei muito pouco dele, né? E assim, a gente acaba não sabendo muita coisa, porque as pessoas não comentam, porque as pessoas não passam, porque a gente é imaturo, porque a gente não tinha lá atrás essa consciência sistêmica para poder saber, né? Então, o genograma pode, por exemplo, nos ajudar a entender muitas coisas, mas você só vai ter até um limite, você tem um limite, porque você não tem essas informações todas, é muito difícil. E às vezes você pensa que o conflito estava ali naquele avô, estava ali naquela avó, estava ali naquele pai, né? E aí você estava repetindo aquela história por conta daquilo, e aí aquela coisa, você faz a constelação, ou você faz o genograma, e isso não muda, né? Você identifica o processo com aquele pai, mas as coisas não mudam. Então, a grande diferença da constelação para o genograma, por exemplo, e eu não estou dizendo que é errado, o genograma é ótimo, é muito bom, mas não podemos comparar os dois, né? Porque a constelação, ela nos traz o fenômeno. O fenômeno que te leva à causa do conflito, que pode estar além do observável, que é o genograma. O genograma você pode observar e você sabe até onde você pode ir. Mas na constelação fenomenológica, não. Fenomenológica é fenômeno, ele vem e ele te mostra. Eu acabei de dar um treinamento em Vitória, fizemos uma constelação para uma relação de mãe e filha, e nós fomos parar na quinta geração. Quinta geração, gente.
Nós não conseguimos descobrir qual é o conflito, era um segredo de família e nós não podemos, às vezes, saber o segredo. Nós temos que respeitar. Mas isso foi harmonizado lá atrás de alguma forma. E isso vem em cascata se harmonizando até chegar à filha. Porque já passou pela mãe e já estava na filha. Daqui a pouco a filha já estava fazendo com a filha. E vai embora, porque você está em lealdade. E essa lealdade está lá atrás. Então, quando o conflito, o problema foi acolhido e foi resolvido, isso pode ter um fluxo e a ordem amorosa pode fluir novamente pela família, né? E quando nós fazemos essa constelação é que nós podemos identificar essa lealdade invisível. Porque pode estar muito além, e como essa que eu comentei agora, estava muito além do visível, né? Porque ela disse, minha mãe também eu tinha esse problema, a minha mãe também tinha problema com a mãe dela. Aí um constelador podia parar ali e resolver ali. Mas você tem que ter um feeling de perceber, será que é só ali mesmo? Tem na postura, né? Tem várias técnicas dentro da constelação que você, como bom observador, como bom constelador, você pode perceber que tem algo a mais. E você experimenta, né? Então, e o que realmente, né, você está repetindo? Os personagens da história passada. Então, é aí que você consegue, quando você vê aquilo lá, quando aquilo lá tem uma aceitação, tem um acolhimento, não só pelo aquele que está aqui na frente olhando para aquilo e que respeita aquele processo, aquela história e deixa aquela história lá atrás com dignidade e lá atrás ficou resolvido, ficou redondo, porque na constelação fenomenológica você tem que ir na causa. Se você não for na causa, você vai ter que fazer 300 constelações até chegar na causa. Então não adianta. Ai, que bom, Tatiana! Seja bem-vinda, querida. Então, assim, é aí que você consegue, quando você entende isso, que você consegue virar a chave da consciência e quebrar o padrão sendo leal, sem culpa. Porque o objetivo é você ser leal à família. Claro que nós temos uma lealdade, nós temos um amor, né? Nós temos respeito, né? Nós honramos e respeitamos essa turma que veio antes de nós, que deu passagem para nós, mas o que nós precisamos é entender que cada um tem a sua experiência pessoal e carrega. Mas até você entender isso, às vezes está entendido aqui, mas não está aqui, mas não está no campo. E isso você acaba projetando não só com suas relações pessoais e amorosas e afetivas, não. Você leva isso para a empresa, que é pior, que aí afeta vários sistemas do seu campo pessoal, né? Então, o que nós vimos é que a lealdade invisível é uma forma inconsciente de honrar os nossos ancestrais, mas carregando ou repetindo um padrão. Em algumas famílias, até o Instagram agora deu para isso. Semana passada eu estava fazendo a live, fazendo uma meditação, ele interrompeu. Também Mercúrio retrógrado que a gente estava vivendo, né? Agora ele interrompeu de novo, perguntando que tal fazer uma pausa para não sei o quê. Como? No meio de uma live? Pirou na batatinha. Gente, o que é isso? Então, o que nós vimos é que essa lealdade invisível, eu não sei se vocês chegaram a ouvir isso, que interrompeu, é uma forma inconsciente de nós honrarmos nossos ancestrais. Mas de que forma nós precisamos honrar? Né? Repetindo a mesma tristeza, a mesma dor? Não necessariamente, né? Porque ninguém bota os descendentes no mundo para sofrer. A gente quer que você seja feliz, a gente quer que você vá além, que você conquiste, né? A gente bota um filho no mundo é para isso.
Então, as gerações são assim. Claro que há exceções, gente, né? Em algumas famílias é possível a gente observar as repetições de doenças, de transgressões, de uso de drogas, de perdas financeiras, traições, abandonos, mortes violentas, né? Então, assim, cada família tem suas próprias leis. Mas, resumindo, a lealdade é formada a partir da identificação com um grupo, né? Ou com um tema dentro do relacionamento com os membros de um sistema, gerando responsabilidade com determinado compromisso que você assume com aquela história. Ah, Selene, isso é muito louco. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Você nem percebe o que está fazendo. Eu nem percebia que eu estava em lealdade com a minha avó, nem com a minha avó, com a minha bisavó, né? E possivelmente com a mãe dela, que eu não conheci e nem fiquei sabendo da história, mas que apareceu. Então, adoro esses coraçõezinhos quando vocês botam também. Então, você tem uma ideia de que alguma situação, de alguma forma, né, está repetindo. Imagina, pensa aí agora. Você tem ideia dentro de você? Ah, Selene, eu estou repetindo uma história. Eu repito a história do meu pai, eu repito dentro do seu sistema pessoal. Você tem essa sensação? Você tem clareza? Você já observou isso? Você já tomou consciência disso? Alguém aí tem? Que bom, né, Tatiana? Poxa, toda segunda-feira eu estou aqui às 20 horas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, crianças delinquentes, por exemplo. Ou, obviamente, rebeldes, né? Na verdade, ele pode ser um membro mais leal da família. E ele pode ser taxado como ovelha negra da família. Mas ele pode estar em lealdade com alguém que não foi bem visto, que não foi bem quisto, né? E ele está fazendo a mesma coisa. Ele está em lealdade. Nós vemos isso direto. E às vezes é muito difícil ele sair da trama, porque ele está tão envolvido que não adianta a mamãe fazer para o filho, entendeu? Ele talvez tivesse que estar ali observando aquilo para a alma dele ser sacudida, né? De alguma forma, impactada, né? Claro que isso vai melhorando, não tem a menor dúvida, porque o que eu percebo, o que eu vejo, o que eu sinto em relação a isso, né? Às vezes, você trabalhando a sua ancestralidade, você ajuda um filho. Mas se o filho puder estar presente, é melhor, não tem a menor dúvida, né? A não ser que ele esteja muito drogado, que esteja muito preso, que esteja com problema, né? Mais difícil. Então, o que ele pode? Estar em lealdade com algum ancestral que não foi aceito, que não foi bem visto, né? Ele traz, de alguma forma, a imagem daquele, ele repete o padrão, porque já que ele não foi visto, já que ele não foi aceito, você vai ter que me aceitar. Vocês vão ter que me aceitar. Vocês vão ter que olhar para mim e vão ter que me aceitar. Ah, mas Selene, será que ele faz isso de propósito? Claro que não. Ele não faz isso de propósito. Isso não é uma consciência. Isso é inconsciente, né? A frase é de não te aceitaram, vão ter que olhar para isso de novo. E vão ter que aceitar isso. Ou seja, vão ter que incluir aquele cara, né? A criança pode adoecer também no lugar dos pais, isso pode acontecer. E às vezes até morrer, literalmente. Como se dessa maneira ele pudesse salvar os pais, tá? E às vezes uma criança rebelde, ela pode também estar querendo salvar o pai ou a mãe. Porque a mãe ou o pai pode estar querendo morrer, inconscientemente, claro. Porque ele pode estar preso ainda numa dor infantil, num amor interrompido, por exemplo. Quando a mãe era muito criança, perdeu essa mãe.
e aí ela não sentia, ela teve que crescer muito rápido. Isso pode acontecer. E aí pode acontecer várias coisas. Um filho pode casar com essa mãe, ou pode querer ser o pai ou a mãe dessa mãe adotivo, né? E ele sai fora do lugar dele, e aí fez emaranhado de qualquer jeito. Ou um filho, a mãe pode estar querendo morrer e o filho morre achando que vai salvar essa mãe. Se eu morrer, ela vai se salvar, porque a mãe internamente quer ir para a morte. Eu já tratei uma pessoa que foi isso que aconteceu. Então, assim, a criança tem um amor que nós não conseguimos entender. Nós não temos a capacidade de entender qual é a dinâmica oculta que a criança faz dentro, a leitura que ela faz dentro da cabecinha dela, né? E o amor fica cego, literalmente cego. E para ter o amor do outro, ele se sacrifica de alguma forma, né? Copiando a maneira de ser daquele a quem ele amava e que ele sentiu que não amava, que não era correspondido, né? Por exemplo, um pai que era drogado e que batia na mãe, ou um pai que era mulherengo e que traía a mãe o tempo todo, ou um pai que jogava e que perdia tudo, sabe esse tipo de coisa? E aí, esse cara não era bem visto no campo familiar, e muitas vezes a mãe se separa, ou a família o exclui, ou os outros filhos mandam ele embora de casa. Existe uma série de situações. Só estou dando um exemplo assim, generalizado, né? Não é uma coisa, porque cada família é um esquema diferente, é uma história diferente, né? E você não tem uma receita de bolo para uma constelação, essa é que é a verdade. Então, em seu amor doente, ela inconscientemente age de forma a repetir o padrão para ser aceito e amado, e para ser incluído nesse sistema familiar, né? Se meu pai era muito rígido e duro, por exemplo, eu sempre tive problemas com ele. Esses problemas nunca foram resolvidos em meu coração, né? Porque na minha cabeça eu digo, já perdoei. Ainda se coloco desse tamanho, porque eu acho que eu sou maior, que eu sou melhor do que ele, porque eu perdoei. Mas isso no meu coração não foi resolvido, não ficou resolvido. Eu posso atrair homens, em amigos ou pessoas, relacionamentos afetivos, que passem, que sejam e que ajam da mesma forma que meu pai agia. E até levar isso para as relações profissionais, que vão agir da forma como meu pai agia. Tipo, um chefe que é carrasco, que é rígido, que é abusador, entendeu? Isso tudo pode acontecer. Mas eu nem imagino que sou eu que estou atraindo isso, que estou na ressonância trazendo para o meu campo isso que eu ainda preciso resolver. As verdadeiras forças, né, da liberdade ou da escravatura que muitos se impõem estão além dos jogos de poder visíveis. Essa que é a verdade. A criança delinquente ou obviamente rebelde, ela pode, na verdade, ser um membro mais leal da família. E inconsequente, com certeza né? E o aspecto central da constelação sistêmica e familiar, ela sempre vai buscar a identificação de conflitos de lealdade, não admitidos ou mesmo inconscientes, que operam dentro da família. O método é uma dinâmica. É uma dinâmica dentro da fenomenologia, né, existencial e da teoria de sistemas, aplicada à compreensão das relações humanas. É assim que eu vejo. Bom, então,
Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês tiveram alguma identificação com isso. Isso é só uma pincelada, né, gente? Não é uma aula. Porque numa aula de constelação, uma aula dessa terapia, a gente oferece muito mais recursos. Mas aqui é só uma pincelada para vocês terem uma ideia e abrirem a cabeça. Vamos ver aqui o que a Tatiana está falando. Sinto que meu filho está rebelde e está em lealdade com alguém. Você já percebeu que ele está com 14 anos? Então, você já percebeu que tipo de atitude ele toma? E você tem algum histórico familiar que houve esse tipo de situação? Porque é importante a gente ter essa visão. Se você não tem, Selene, eu não sei porque ele está tendo essa atitude, né? Por que ele está rebelde? Ele pode estar rebelde, às vezes, isso vem desde a infância, por várias situações. Aí a gente teria que pesquisar, né, amiga? Colocar uma constelação para ver onde que ele está no campo da família. A primeira constelação que eu acho que todo mundo tinha que fazer é qual é o meu lugar dentro da família. Aliás, eu já falei numa outra live, vocês vão lá no YouTube, por favor, se inscrevam, deem seu like para saber se estão gostando ou não. Porque senão eles não entregam os conteúdos e eu não sei se está valendo a pena eu ficar vindo aqui passar conhecimentos para vocês, né? Que eu acho que isso é importante, eu saber se vocês estão gostando ou não, para que eu possa dar continuidade a esse processo. Porque a minha meta, eu acho, de vida, é passar conhecimento, né? Eu gosto, eu acho que é importante. Então, e eu acho também que todo conhecimento que você tem, você não pode reprimir, você não pode guardar na gaveta, você tem que passar adiante. Então, eu sempre fui uma pessoa que todo mundo fala que eu sou muito generosa, que eu entrego demais. Eu entrego mesmo, porque eu não vou levar nada para outro lado. O que eu sei, eu vou deixar aqui para todo mundo. E eu espero que façam um bom proveito de tudo que eu tenho para passar. Porque são 35 anos de experiência sistêmica, é muita coisa, né, gente? Bom, então tem que ver a quem ele está em lealdade. Uma das situações também é ver se a família não está disfuncional, né? Se o casal não está disfuncional, se não tem um outro filho que gere nele essa ciúme, ou uma forma que ele tem de fazer isso, às vezes é uma forma de dizer assim, ó, olha para mim, vocês não estão olhando para mim. Ninguém está me dando limite, ninguém está me dando afeto, ninguém está dando o amor que eu gostaria. Isso, às vezes, é uma técnica inconsciente de dizer, por favor, olha para mim. Ou se o pai ou a mãe, às vezes, estão depressivos ou estão olhando para alguma morte lá atrás, né? E isso pode gerar nele uma ressonância de dizer, vou salvar eles, então vou chamar a atenção para eles não olharem para trás e olhar para frente, que sou eu que estou aqui. Então, existem muitas dinâmicas ocultas e fica difícil, amiga, eu poder te dizer isso. Quem mais? Selene, estou sofrendo, Márcia. Selene, estou sofrendo horrores com o luto do meu marido. Minha bisavó também ficou viúva com a minha idade. Ela ficou tão mal que parecia ter 90 anos. Eu vi na foto. Como vou fazer? Você já está dizendo que vai fazer igual a ela? Total lealdade? É isso mesmo que você me disse? Ou foi impensado que você escreveu? E pelo que você escreveu já mostra o quanto que você está em lealdade com essas mulheres, né? Se ela perdeu cedo, né? Eu também vou perder. E isso acontece mesmo. Nós fazemos esse tipo, nós atraímos um homem que vai morrer cedo para nos deixar. Isso acontece, nós atraímos um homem que vai nos abandonar para seguir o padrão de abandono. Percebe? Então, assim,
é muito louco isso. Isso é uma matrix mesmo. Você cria a sua realidade invisível, de uma forma que você nem sabia. Então, eu sugiro a você que faça, vamos marcar uma constelação, para que você possa olhar para isso, para que você possa olhar para a dor da sua avó, né? Para que você possa deixar esse movimento, que talvez nem tenha começado nela, pode ter começado lá atrás, né? E essas dinâmicas são muito incríveis, né? A minha trisavó foi abandonada, minha bisavó foi abandonada, a minha avó foi abandonada, aí a minha mãe diz assim, eu não vou ficar velha. E eu queria morrer cedo. Aí minha mãe o que faz? Morre com 34 anos. E quem é que fica segurando? O meu pai, que se sente abandonado e não casa nunca mais. E aí eu, em lealdade às mulheres, também me separei. Eu pedi para separar, mas eu criei o mesmo movimento. Me separei do marido. E aí o que acontece com meus filhos? Deus me livre, né? Ou não casam, ou se separam também. É essa dinâmica que eu já trabalhei bastante para que isso não se repita no campo familiar. Mas é o que acaba acontecendo. Eu estou contando a minha história, porque eu já me trabalhei pra caramba. Vocês acham que eu estou aqui de alegre? Ah, linda e não tive problema? Claro que tive, muitos. Graças a Deus eu pude trabalhar e cada vez eu me trabalho mais. Eu não deixo de me trabalhar nunca. Porque é só trabalhando que a gente tem o diagnóstico para ter as curas. E a gente se curando, a gente está curando os descendentes. Nós viemos aqui para isso. Ter essa consciência, ter essa tomada de consciência para não deixar isso fluir, para não deixar isso continuar. E o que? Sua mãe, a sua avó, gostaria que você ficasse envelhecida porque eles foram embora? Não, eles já cumpriram a missão deles. Agora, o que você tem que fazer é se arrumar linda, maravilhosa e daqui a pouco, quem sabe, arranjar um novo marido, não é? É assim que a gente faz, é assim que eu fiz, é assim que você faz, né? Então, o que mais? Tive um aborto antes de cada filho vivo. Um aborto provocado ou um aborto espontâneo, né? Então, a gente precisa saber se esse aborto foi provocado ou foi espontâneo. Porque tem duas forças bem diferentes aí, né? Muitas vezes um filho, ele se rebela, principalmente quando ele sabe que houve um aborto, porque ele fica revoltado inconscientemente com essa falta do outro. Tipo, se ele morreu, como é que eu posso viver? Se ele não deixaram ele viver, como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou ser saudável? Como é que eu vou ter sucesso na vida? Se ele não teve essa oportunidade. E aí ele pode se rebelar contra o pai ou uma mãe. Ou ele pode também estar ocupando o lugar de um primeiro amor que foi abandonado. Às vezes um pai tinha uma noiva antes, tinha uma namorada antes que abandonou para casar com você. Aí esse filho vem e está honrando esta mulher que não foi honrada, que não foi vista, que foi excluída, que não terminou de uma forma digna muitas vezes. Tem uma série de situações que podem estar por trás. Agora, como é que a gente vai fazer? Pode ser isso, pode ser aquilo outro. Só colocando uma constelação que o fenômeno do campo é que vai me mostrar realmente a quem ele está em lealdade, entendeu? A diferença de você colocar uma constelação e o fenômeno te mostrar o que está oculto, o que está por trás. Isso é o mais importante. É o mais importante. Para poder ajudar teu filho e colocar uma ordem no sistema. Dar lugar para os excluídos. Porque um aborto é uma exclusão, não é? Não sei se de medo de abandono, não sei.
Pode ser tudo isso que eu estou falando. A gente não pode criar fantasias, sabe? Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Ah, então tá ali. Não, eu não sei. Eu aprendi isso na cinesiologia. Você também devia ter aprendido, né? Que nós não sabemos de nada. Nós obedecemos, nós cumprimos a ordem daquele sistema, daquela inteligência inata. E eu sigo a mesma regra dentro da constelação. E ensino para os meus alunos isso. Porque você não sabe nada. Você está ali à disposição do campo familiar. Você é simplesmente uma facilitadora. É o campo e o fenômeno que vai te dizer o que fazer. É ele que vai dizer qual é o problema. É através dele é que você vai poder agir de alguma forma para tentar ajudar o campo, fornecer subsídios para que eles possam enxergar, tomar consciência, incluir e resolver o sistema, deixar que o amor flua aonde foi interrompido. Então, quem somos nós facilitadores? Nada, um simples instrumento. Nós não somos a bola da vez, mas jamais, nunca seja um constelador dessa forma. Quem é você? Né? Não pode, de jeito nenhum. Pode ser. Eu não sei se com o antepassado, não sei se com a bisavó, a gente não sabe, gente, não sabe. O luto da minha bisavó foi meu primeiro luto com 7 anos. Sofri horrores, também foi terrível. Claro, eu também passei por isso, né? Eu não conheci o meu primeiro avô, meu avô biológico, né? Porque a minha avó se separou, a minha mãe tinha 6 anos de idade, meu tio tinha 4 anos. Então, é uma morte, é um luto. Separou, veio embora para cá, depois de muitos anos casou com outro homem. E o meu avô que eu conheci foi esse, com quem ela viveu quase 20 anos. Para mim, ele era o meu avô querido. Aí o que ele faz? Ele vai embora com a vizinha. Abandona ela também, porque ela não estava resolvida ainda com a história do pai, ela não estava resolvida com a história da mãe. Então, o primeiro ela deixou porque traiu ela. O segundo ela deixou porque traiu ela também. E eu vivi isso tudo, eu vivi a dor da minha avó. Eu estava lá junto com ela, eu participei disso. Eles se separaram 2 vezes, a segunda vez foi embora mesmo. E eu senti também muito. Eu fiquei em lealdade com ela. Eu não sabia que eu estava em lealdade. Imagina, como é que uma criança vai ficar em lealdade sabendo que vai fazer repetir igual? Não sabe. Ela cria na cabeça dela, sei lá de que forma, uma imagem que relacionamento é isso. Aí ela atrai um homem que ela vai viver a mesma história. Entendeu? Então, é isso que acontece, Márcia. Mas como é que nós resolvemos isso? Como é que nós podemos ficar bem, mesmo perdendo, né? Porque eu perdi meu avô amado aos 7 anos, perdi esse outro, o outro morreu mesmo. E o outro, perdi os 2, um com 7, outro com 8, e o outro foi embora. Aí eu dizia, puxa, mas ele separou dela, não de mim, por que ele nunca mais me procurou? Entenderam? Então, assim, não sei se ela não permitia que ele me visse, mas isso doeu para mim, né? Eu me senti abandonada também, da mesma forma que você deve ter se sentido, né? Com a morte. A morte ou a separação é um luto da mesma forma, é uma perda, né? E eu tive muitas perdas na infância. Então, a gente aprende. Então, assim, como é que você vai se livrar dessas perdas? Gente, enfrentando e trabalhando, não tem outro jeito. Sofrendo, a minha personagem ficou ali chorando 20 minutos agarrada a um corpo que era uma representante da minha mãe. Porque eu não fiz o luto com 12 anos, eu não fui ao enterro da minha mãe. Isso tudo eu trabalhei. E trabalhei várias vezes. Até poder liberar meus filhos, meus netos dessas histórias. É assim que a gente tem que fazer. Além deles, eu estou me libertando também. Não é só eles.
Isso é um plus que eu estou dando para eles. Mas, na realidade, eu estou curando a minha alma dessas feridas, dessas dores. É assim que a gente faz. Sim, arrogância. Minha mãe era assim. Se sente o pai também, é arrogante. Então, tem muitas coisas que você talvez precise resolver. E não é só você, seu marido também. Né? Vale a pena os dois, o casal, colocar a constelação, porque às vezes a história é muito parecida. E aí não adianta você trabalhar só a sua família se ele não trabalha dele. Entendeu? Parece que um fica puxando a corda enquanto o outro está fraco. E aí um tem que ocupar um lugar que não é seu. E aí fica toda uma família disfuncional. Então, quando você ocupa o seu lugar e vocês dois podem olhar para trás, incluir, aceitar, resolver, você libera teu filho. Entendeu? É isso. Sem arrogância, sem prepotência, sem nada. Né? É assim que funciona o negócio aqui. Quem mais? Oi, Ângela, querida. Então, às vezes, não adianta a gente fazer só uma coisa. Às vezes, a gente tem que trabalhar os dois lados, né? Uma mãe aqui que é mais... As mulheres são mais abertas para essas coisas, os homens são mais fechados, né? Mas você com jeitinho, você precisa dizer, olha, tá vendo, nosso filho, nossa filha tá com esse problema, vamos fazer alguma coisa por ela. Aí pelo filho, ele é capaz de fazer. Aí quando chega lá, ele dá de cara com os problemas dele. E aí ele chora, ele resolve, ele muda a cabeça. E muda toda a dinâmica familiar. Gente, eu queria muito ter feito uma dinâmica com vocês, fica para segunda-feira que vem. Mas espero que vocês tenham gostado da live. Se tiverem mais alguma pergunta, podem colocar lá embaixo no Instagram ou lá no YouTube depois, que eu respondo a vocês. Agora, por favor, se inscrevam lá no YouTube e deem seus likes nas lives para eu poder saber se vocês estão gostando ou não para dar continuidade. Um grande beijo e até segunda-feira que vem. Vou encerrar, porque senão eles me cortam.